José Leite, José Leite, nós estamos fazendo essa série de entrevista para homenagear os 25 anos do curso de Filosofia na Universidade Federal de Mato Grosso. Então eu começo fazendo a pergunta ao professor, 3 perguntas iniciais, professor. E o senhor fica bem à vontade aí para responder com tranquilidade. Eu queria saber o nome do senhor completo, né? O período que o senhor lecionou o curso de Filosofia. Se o senhor explicasse como é que foi sua chegada na instituição e qual que é o cenário naquele momento da filosofia na universidade na época em que o senhor começou a lecionar. Então, eu comecei no ano de 1998 ou 9, não me lembro bem, que eu passei inicialmente eu comecei como professor substituto, e aí depois eu ingressei no mestrado. Eu vim com a graduação de filosofia da PUC de Campinas de São Paulo, e aí fiz uma primeira tentativa de concurso, não passei na primeira etapa. Aí eu achei que a minha qualificação estava aquém do exigido, entrei para o mestrado em educação. Antes de terminar o mestrado em educação, eu iniciei como professor substituto e quase ao final do mestrado fiz um concurso, me efetivei e aí comecei a trabalhar na UFMT. Inicialmente não tinha um curso de filosofia, que foi fundado mais tarde, né, por volta do ano 2000, e trabalhava com várias disciplinas, chamadas disciplinas filosóficas, em diferentes cursos. Foi esse o percurso que eu fiz, então, até aposentar em 2017. E, professor, outra pergunta, como que o senhor vê o nascimento do curso de Filosofia na Universidade Federal? Tem algum desafio marcante no início da trajetória do curso, o senhor lembra? Então, o início quando o curso foi proposto, eu não estava aqui, eu estava afastado para fazer o doutorado. E aí, então, quando eu chego em 2001, que começo a trabalhar, então eram as primeiras turmas. Eu acho que o grande desafio era exatamente passar uma credibilidade que tinha um curso de filosofia, que o curso era sério, que as pessoas poderiam, vamos dizer, se candidatar para o curso, mas é um processo normal de quem está começando. É assim que eu vi e que eu vejo, né, a questão do início do curso. E o desafio é exatamente esse, a angariar credibilidade, que eu acho que ao longo do tempo conseguiu. O senhor lembra quais foram os primeiros colegas e professores que marcaram aí esse começo? Então, eu me lembro de professor Roberto, professora Cristina, professor Peter, a professora que faleceu recentemente, que eu não me lembro, me falha o nome dela agora, a professora Valderez, professora Josita, professora Clara, a que faleceu recente, que eu também me lembro, inclusive foi da banca de seleção, ela e a professora Josita, e um professor da PUC de Campinas, que foram da banca de seleção quando eu me ingressei como efetivo. Professor José Leite, qual a disciplina que o senhor mais gostava de lecionar, né? E queria saber por quê. E qual a aula ou turma que ficou assim marcada na memória do senhor? A disciplina que eu mais gostava são relacionadas às questões do conhecimento ou da ciência. Eu lidava muito com as disciplinas de filosofia da ciência e epistemologia. Agora, uma turma que marcou, eu não saberia eleger, eu não me lembro, mas de um modo geral eu gostava muito de lecionar, sempre gostei, me dava muito bem com os alunos e com o corpo docente do curso de filosofia, do departamento de filosofia, então não teria como nomear uma turma específica. E o senhor tem alguma história assim um pouco curiosa, inspiradora, assim, que o senhor lembra que o senhor gostaria assim de compartilhar? Olha, acho que assim as histórias curiosas ou inspiradoras eram uns ensaios que fazíamos com uma turma de filosofia, era de fazer algumas imersões, né, fora do âmbito da universidade. Eu me lembro que fazíamos alguns passeios na área da região onde hoje é o Parque Universitário, nas imediações, tinha umas áreas verdes que a gente fazia umas incursões, né,
no meio do cerrado, e aquilo era um ambiente muito agradável para fazê-lo. Outra curiosidade que tinha era um grupo de pesquisa que a gente nomeou de Assinatura dos Corpos. A gente fazia algumas sessões no Shopping Jardim das Américas, que tinha uma área que tinha uma vinícola, na verdade, uma casa que vendia vinhos. A gente conseguiu um espaço e a gente trabalhava com um grupo de pesquisa nesse espaço, que era um atrativo que existia para a turma, que eu também gostava muito e acho que foi uma coisa assim diferenciada que foi feito. E outra pergunta, professor, qual que era a relação que o senhor tinha assim, entre os professores, estudante e coordenação? Era um ambiente bom nessa época? Olha, era um ambiente salutar, porém tinha muita disputa de poder, né? Porque à medida que foram entrando novos professores, à medida que foram vindo outras ideias, havia também uma disputa por espaço, o que é normal na convivência humana. Então, por um tempo eu senti que havia alguns conflitos, né? Vamos dizer, de gerações ou de tendências ou de correntes, né? Dentro do departamento, o que eu acho que é normal, né, quando se tem, vamos dizer, mudanças, inovações, mas era uma coisa natural que eu encaro hoje como uma coisa também que não extrapolava, não era uma coisa extraordinária, fazia parte da disputa de poder, da disputa de espaço, que o departamento de filosofia não era imune a isso também. Professor, a gente sabe que o senhor se aposentou em 2017, mas daquele início do senhor, o senhor viu alguma transformação do curso, assim, ao longo desses 25 anos? Sim, então, considerando os 17 anos que eu fiquei, vamos dizer, como professor e trabalhando no curso, eu percebo que houve um amadurecimento, uma confiança, vamos dizer, com aquilo que se fazia e uma certeza de que estava, vamos dizer, fazendo algo que ia se consolidar, que ia permanecer e que iria trazer uma contribuição significativa para o contexto local aqui, o estado de Mato Grosso. E a gente já está partindo para os finalmente, mas eu queria saber qual que é o papel que o senhor acha que tem a filosofia na formação humana e também social, especialmente hoje, nos dias de hoje. Então, acho que a filosofia tem um papel relevante, né, nessa formação que você menciona, especialmente quando a gente vê que tem um processo, vamos dizer, de muita superficialidade ao tratar, por exemplo, das informações ou da questão, quando trata de poder, quando trata da disputa que existe socialmente. A filosofia ela pode ajudar no sentido de formar pessoas reflexivas, né, que tenha uma certa prudência em avaliar, em julgar. A filosofia, para mim, tem um papel importante nesse sentido. E, professor, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para os atuais e para os futuros estudantes de filosofia? Olha, eu acho que como para qualquer estudante, a filosofia não seria diferente se não tiver uma dedicação, uma disciplina, e se não tiver um empenho muito grande, né, no sentido de que você precisa de aprofundar, precisa de muita leitura, de muita reflexão, de muita assertividade naquilo que faz. Sem isso, você não se forma bons profissionais em qualquer área, na filosofia sobretudo, e isso é muito importante. E qual foi o filósofo ou obra mais presente na sua trajetória como professor? Inicialmente, quando eu iniciei ministrando aulas do departamento, eu era mais assim afinado com os modernos, trabalhei muito com Descartes, com Kant, mas no final, depois do ano de 2010, 2012, eu quase posso dizer que migrei para os contemporâneos, né? Então, os autores ou os filósofos que passaram vamos chamar pela filosofia da desconstrução, trazida por Nietzsche, né? Eu passei a trabalhar com essa vertente, com Deleuze, com Derrida, e também com os filósofos da ciência. Me lembro muito de trabalhar com Bruno Latour, que fazia uma interface entre ciência e filosofia. Michel Serres também, que era um filósofo que tinha um pé também muito forte na ciência.
e esses autores, vamos dizer, ocuparam mais a minha afetividade, vamos dizer assim, no final da carreira, por assim dizer. Professor José Carlos, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial, né, de homenagem aos 25 anos do curso. Então, eu acho que é um momento de festa, de parabéns, especialmente quem iniciou o curso, quem ajudou a implantar, quem esteve à frente, né, com muita firmeza, com muita dedicação, e essas pessoas merecem os nossos parabéns e o nosso incentivo para que os que vieram, que sucedem esses, vamos dizer, os pioneiros, os fundadores do curso, para que continue essa atividade que eu considero benemérita, muito promissora aqui para a nossa cultura, para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. É isso. E a última pergunta, qual que é uma frase ou citação filosófica que representa a sua visão? Olha, eu acho que me representaria a minha visão de filosofia atribui-se a Nietzsche na Gaia Ciência, que é o ser que se considera, né, uma multiplicidade. Ao mesmo tempo que a pessoa é ela pode se tornar múltiplo, né? O sábio e o tolo também convivem numa mesma pessoa, né? Nós não somos, não podemos nos considerar como um ser uno, nós somos um ser de multiplicidades. E eu acho que esse que é um pensamento hoje que norteia, vamos dizer, a minha filosofia de vida. Eu sou professor, fui professor, me aposentei, hoje eu voltei para o campo, sou lavrador, sou um produtor rural. Então, essa multiplicidade convive na mesma pessoa, que é o José Leite ou o José Carlos Leite, que aqui está. Eu quero agradecer pelo privilégio que eu tive de entrevistar o professor José Carlos Leite, até porque ele foi meu professor. Então, e é uma honra poder entrevistá-lo. Hoje ele está morando em Minas Gerais e passou aqui em Cuiabá e estamos aqui nessa entrevista. Que Deus abençoe sua vida, professor, e a sua trajetória nessa nova vida aí de homem do campo. Que Deus te abençoe. Eu agradeço e agradeço muito a deferência e o convite para participar dessa entrevista e desse momento dos 25 anos do curso de filosofia. Parabéns para vocês. Muito obrigado.